Hoje é arrume-se comigo pra cuidar de mim. Eu já lavei o cabelo hoje, né, gente? Eu lavei hoje meu cabelo porque tava precisando e eu fui fazer as coisas. Então, gente, eu vou cuidar de mim, né, agora. Vou fazer, não ia gravar, só que eu ia fazer o spa day, sabe? Na minha pele. E é isso. Vou procurar o negócio aqui pra gente. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Então bora lá, né, gente? Vou procurar aqui e eu já volto. Gente, a gente vai usar esse produtinho aqui, olha. Ele é muito bom. E eu vou gravar pra vocês. Ele é muito bom, gente. Eu vou usar ele. Eu vou fazer assim, gente. Eu lavo meu rosto e pronto. Aí depois, gente, tá precisando do sovaco também, gente. Porque tá, né? E é isso. Eu esqueci de tudo, gente. Eu lavei meu cabelo e esqueci de tudo. E é isso. Vou gravar pra vocês e vamos lá. Então, gente, bora lá, né? Porque eu tô num lugar mais... que eu não queria botar vocês aqui. Mas enfim, gente, vamos gravar. E é isso. Começar. A gente vai começar lavando o rosto. É com esse aqui, gente, ó. Ele é próprio pra espinha. Espinha, cravo, outro bocado de coisa. Isso, tô tentando me abaixar, gente. Mas é isso. Vou lavar meu rosto aqui e eu já volto. Bom, gente, já lavei meu rosto, ó. Bem molhado mesmo. Agora vamos passar a máscara. Ó, gente, ele é muito bom. E é isso, daqui a pouco eu volto. Então, gente, eu vou passar aqui, né? Eu vou passar assim, gente. Eu passo 3 dedinhos, porque é pra farregar tudo, gente. Pronto, e é isso. Pega aqui, 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 e aqui, e aqui, e aqui. E embaixo também, gente, porque sempre começa embaixo. Gente, não ignorem a zoada, porque a minha família tá aqui, sabe? Tá zoando. Aí depois, gente, eu quero muito gravar pra vocês quando eu tô decorando meu quarto, entenderam? Queria tanto gravar. Mas não tem como, gente. Eu tô no meu quarto, né? Eu decorando meu quarto, eu queria fazer isso, né? Gente, vocês vão me ver com cara de fantasma. Mas não tem nada não, né, gente? Não vamos reparar. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. E se mais tarde eu gravar mais alguma coisa, eu falo pra vocês. E é isso, gente. Aí vai esperar não sei quantos minutos, mas é isso. Eu passei agora, já lavei o rosto, né? O cabelo tá bem lavado. Que eu esqueci de gravar pra vocês pra lavando o meu cabelo. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Beijo no coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.